TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos no 11º domingo do tempo comum, e aqui Jesus vai falar do reino de Deus usando histórias, parábolas, comparações da realidade do povo. Questões que muitas vezes para nós não é muito comum, né? Principalmente na nossa região aqui do Mato Grosso do Sul, né? A questão do trigo, né? Ou mesmo a questão da mostarda, mas a gente pode entender, mesmo não conhecendo de maneira tão comum essa agricultura, né, do trigo ou da hortaliça, desta mostarda, mas nós podemos entender. Porque Jesus quer dizer praticamente a mesma coisa nas duas parábolas. A primeira, ele diz que o reino de Deus, ele vai acontecendo no nosso meio, como essa semente jogada na terra do trigo. O homem levanta, dorme e a semente está ali, sendo germinada. Não é a força do ser humano que faz a semente germinar, é o seu mistério, a semente está ali. Depois de um tempo a semente germina, aí ela vai crescendo, aí como diz, primeiro vai as folhas, depois vem a espiga, e depois os grãos que enchem a espiga, um processo. E o homem só tem que acompanhar isso. Claro que limpa, cuida, muitas vezes põe uns produtos, aduba, o esterco, faz isso, né, para melhorar a produção, mas a forma como a semente vai germinar, o homem não tem poder sobre isso. E o reino de Deus, Jesus está dizendo, é assim também. Ele vai acontecendo mesmo que a gente parece que não perceba. As coisas vão acontecendo.
Deus vai agindo na nossa história, vai agindo na história da humanidade, mesmo em realidades que a gente fala, não, parece que Deus abandonou o ser humano, parece que Deus não olha mais para a gente. Olha o que está acontecendo, quantas catástrofes, quantos sofrimentos. Parece que Deus não está mais com o seu olhar voltado para nós. Meu irmão, minha irmã, o reino de Deus continua acontecendo de forma misteriosa no nosso meio. Deus continua agindo. Não tenhamos medo de perceber isso. E não deixemos que as desilusões desta vida, a realidade do mundo que estamos vivendo, as situações de sofrimento, de dor, muitas vezes de angústia, tire de nós essa verdade. O reino de Deus continua agindo. E também esse reino de Deus, como comparado a esta semente tão pequena de mostarda, que depois se torna uma árvore tão grande, que o reino de Deus realmente começa pequeno. O cristianismo começou assim. Jesus, com 12 apóstolos, um depois o trai, os 11, 10 deles se dispersam, ele fica sozinho. Veja, não começou grande coisa. Não foi algo tremendo, como muitas vezes nós estamos acostumados a ver. Não. O reino de Deus começou pequeno. E aí foi se aumentando, a palavra de Deus foi se espalhando e chegou aonde chegou até nós. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos perceber isso. Que o reino de Deus pode parecer que tão pequeno, porque muitas vezes as coisas até que a igreja faz não são de muitas vezes chamar a grandes atenções. Eu gosto muito de uma explicação que saudoso, e já no céu, Papa Bento XVI, que dizia assim: o mundo que nós vivemos está parecendo que o reino de Deus não está agindo. Parece que a semente do reino não está sendo plantada. Que tudo está perdido. Aí ele diz, só que essa não é a verdade. É porque o mundo, o mal, gosta de barulho, gosta de confusão. E o reino de Deus, as coisas vão acontecendo na sutileza do dia a dia. E aí, como é tudo muito tranquilo, muito no silêncio, na sutileza, parece que Deus não age no mundo, mas Ele está agindo muito mais do que o mal. Precisamos pedir olhos espirituais para ver, ouvidos para ouvir a ação do reino no nosso meio. Temos a sensibilidade de perceber, não importa o que esteja acontecendo, Deus é Senhor de tudo. Lembremos sempre, Deus sempre tem a última palavra. Então Ele está agindo do jeito dEle, no tempo dEle, da maneira dEle. Qual é a nossa missão? É contribuir para que esse reino de Deus aconteça. A minha missão, a sua missão é de contribuir com o nosso testemunho, fazendo aquilo que cabe a nós. Lembrando que tem coisas que independem do nosso esforço. É Deus que age. Agora, a nossa missão é anunciar esse reino. Ser motivo de esperança para muitas pessoas. Com a nossa solidariedade, com a nossa ajuda, com a nossa oração, com o nosso testemunho. É assim que o reino de Deus vai sendo construído. E quanto menos a gente espera, está ali o reino de Deus. E aí muitas vezes nós nos questionamos, olha, eu não tinha percebido isso.
Eu não tinha percebido Deus agindo na minha vida dessa forma, ou agindo na vida da minha família, agindo na história do mundo. Deus continua agindo. Isso é bom. Então, meu irmão, minha irmã, nada está perdido. O reino de Deus continua aí. Mesmo que eu não perceba, Ele continua agindo. Deus está aí agindo na história do mundo, nas situações de guerra, de sofrimento, de lutas, de perdas. Deus continua agindo. Não é que Ele é um Deus sádico que quer fazer a humanidade sofrer, não, de forma nenhuma. Mas Deus, que não aceita o mal, não aceita o sofrimento, não aceita a dor, Deus não criou nada disso, mas Ele se serve disso, porque são escolhas nossas, para continuar implantando o seu reino. E com isso o amor de Deus vai se manifestando. Então, seja corajoso, corajosa e anuncie isso. Deus está no meio de nós. Deus está no meio das situações de maior sofrimento. Deus está no meio de nós, no meio da humanidade. E Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida de cada um de nós. Não se esqueça, você não está sozinho. Talvez o sofrimento que você possa estar passando, a dor, a angústia, não sei o que seja, parece que nada de diferente vai acontecer, parece que é impossível acontecer alguma coisa. Meu irmão, minha irmã, é nesse impossível que Deus age, porque Ele tem nas mãos todas as coisas. Que Ele te ajude a se fortalecer, te ajude a buscar nele a força, a graça necessária. Por isso, se fortaleça, reze, coloque sua vida diante de Deus, apresente a Ele a misericórdia que você precisa, apresente a Ele aquilo que falta para você perceber esse reino de Deus agindo. E que Ele aumente em você a fé, a esperança, a caridade e, acima de tudo, que Ele derrame sobre você a misericórdia para te fortalecer, para que você possa testemunhar também na sua vida, testemunhar também aos seus, aos da sua casa, da sua família, o agir de Deus no mundo. Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, neste 11º domingo do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.